Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Mesa Posta. Meu nome é Jefferson Medeiros e agora a gente vai ter uma conversa à mesa com o professor Cláudio Taroco, que foi o meu orientador no TCC em Artes Visuais, licenciatura. Eu gostaria que tu começasse, professor, contando um pouco da tua formação. Então, a minha formação, ela começa com minha formação acadêmica, né? Ela começa com uma graduação em artes visuais, licenciatura, e depois eu dou seguimento na vida acadêmica, na pós-graduação em nível de mestrado, em educação ambiental. E depois disso eu sigo com as minhas pesquisas em educação ambiental fazendo doutorado, e mais adiante eu vou desenvolver uma pesquisa de pós-doutoramento na Universidade Federal de Pelotas, na pós-graduação de artes, e nesse momento eu estou finalizando um pós-doutoramento em criação artística contemporânea na Universidade de Aveiro, em Portugal. Sim, perfeito. E eu queria começar também te perguntando qual a importância da educação para ti. A educação, por vezes, né, ela aparece como no discurso popular, assim, da grande mídia, como se fosse a solução, né, para todos os problemas. Então, o problema é melhorar a educação. Ao mesmo tempo que eu acho né, que os problemas sociais, os problemas do planeta, né, e das relações interpessoais, enfim, do humano, vai se resolver com a educação. Eu acho que é reducionista demais a gente colocar, reducionista por um lado e pesado demais por outro, colocar essa responsabilidade toda no campo educacional. A educação é um campo transdisciplinar que se constitui, né, com um atravessamento de vários outros campos, então não é uma coisa que se dê sozinha. Então, para a gente pensar a educação, é preciso a gente pensar na questão econômica, na história, na cultura. Educação, ao mesmo tempo que é um tema complexo, um campo complexo, né, ele também não é única exclusivamente a solução para tudo, né? Passa pela educação, tá? Passa pela educação, mas a gente tem que entender que os problemas sociais, né, a consciência de classe, por exemplo, é algo fundamental para que a gente transforme a sociedade. E, obviamente, que a educação está transversalizada a esses outros temas, sim, sem sombra de dúvida, mas a gente não vai mudar tudo se a educação não vier acompanhada, por exemplo, de uma consciência de classe, de valores éticos como solidariedade, como empatia, como compaixão. Então, a educação pode ajudar muito, né? Muito, muito, mas ela precisa estar junta, né? De outros assuntos, de outros temas, de outros campos, sem os quais a gente não vai conseguir construir uma educação financeira, por exemplo, né? Essa consciência de classe, uma formação que as pessoas tenham uma dimensão do que é humano e do que é a existência, a vida de outras formas de vida também, de outras espécies animais que não só humano, né, a vida vegetal, a vida animal de uma forma mais complexa também. Então, pensar a educação, inevitavelmente, é pensar a transversalidade que existe entre ela e vários outros temas e outros campos do conhecimento, que precisam estar aliados para que funcionem de fato como né, como um vetor de força, assim, para transformar a realidade concreta das pessoas e da vida como um todo no planeta. Né? Sim. E eu te perguntei isso porque, pelo menos a minha geração, ouviu muito tem que estudar para ser alguém na vida. Só que é meio que uma coisa vazia. A gente sabia que tinha que estudar, mas o que isso queria dizer? Eu ouvi isso muito hoje em dia.
que acredito que eu tenha entrado num campo, depois do TCC em artes visuais, eu acredito que eu achei o meu espaço de luz e eu consegui estudar alguma coisa que eu gosto e conseguir dar prosseguimento ao que eu gosto de estudar. Na graduação também fiz muito. Estudei alimentação de outras formas e não da convencional, do que eu estudei na gastronomia. E, e aí isso fez sentido para mim depois de um tempo, depois que eu entrei nas artes. Mas quando eu entrei nas artes eu já tinha 24 anos e meio que foge daquele caminho. A gente começa ao fundamental, vai para o médio, depois a gente tem que sair do médio já para a graduação e muito sem pensar por que a gente está fazendo aquilo, educação por educação, um pouco que não vale. Óbvio que é importante a gente estudar, mas isso eu digo por mim só, que se tu não sabe o que tu quer, às vezes nem é tão importante, dá para tu dar uma pausa, e foi o que eu fiz. Inclusive, quando a gente conversou, quando tu me perguntou quais eram os próximos passos que eu iria tomar depois da graduação, eu falei, olha, eu vou tirar um ano sabático, eu vou ficar um ano sem estudar, e no próximo eu prometo que eu vou tentar alguma coisa. E pelo menos para mim foi o que eu fiz. Então a educação para mim não foi aquilo de eu preciso fazer porque eu tenho que estar sempre estudando. Foi aquilo que fazia sentido para mim estudar alguma coisa, aí eu fui atrás. Eu não sei se tu quer dar algum outro ponto como professor que para ti esse pensamento pode ser que estudar por estudar faça sentido pelo caminho ou não, se realmente é melhor parar, pensar e estudar aquilo que faz sentido para ti. Sempre penso assim que, em primeiro lugar, a gente precisa observar de onde vem esse discurso, né? De quem nos diz que é necessário estudar e qual o objetivo que se quer com isso. Então, num determinado momento, né, da história da educação, isso aí na década de 1960, 1970, a gente tinha uma perspectiva educacional que a gente vai estudar aí na história da educação como uma educação tecnicista, que tinha um objetivo de preparar as pessoas para serem mão de obra para um desenvolvimento da indústria. E talvez estivesse muito mais preocupados aí, né, com a formação técnica e não questionadora da aplicação técnica desse conhecimento, né? E eu acho que é importante que a gente tenha ao longo da formação uma compreensão técnica, mas também uma compreensão libertadora. Então, como, né, tu traz no teu roteiro, no teu discurso, Paulo Freire, então pensar que a gente ter um conhecimento técnico é importante, mas a gente precisa ter junto dele um conhecimento libertador, né, que a gente possa questionar e entender para que esse conhecimento que nós temos está sendo aplicado quando nós nos inserimos no mercado de trabalho. Bom, eu venho de uma origem, de uma família, né, de operários, e que eu ouvia muito esse discurso do meu pai, né, um operário que teve as suas oportunidades de estudar, mas elas foram limitadas em algum certo nível, porque ele precisava trabalhar, então ele conseguiu estudar até onde foi possível, e o que ele transmitia para os seus filhos era: estudem, 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 quase como um mantra, né? Eu ainda hoje escuto isso, né? Essas palavras do meu pai ecoando. Por quê? Porque era uma questão de consciência de classe. Eu entendo hoje de onde vinha esse mantra dele para os seus filhos e para as pessoas que ele queria bem, né? Estudem, estudem, estudem. Por quê? Porque pela consciência de classe ele conseguiu entender
que uma ascensão social poderia vir a partir do estudo, né? De que as pessoas que mais se qualificavam, ele via chegar, de que ele, dentro do próprio ambiente de trabalho dele, ele com um conhecimento importante, né, um conhecimento prático importante, profundo, né, mas ele via que às vezes chegavam colegas que talvez não tivessem o conhecimento profundo que ele tinha do fazer, da prática, mas que chegavam com um estudo acadêmico já avançado e que por isso tinham oportunidades salariais maiores, né, e oportunidade de crescimento dentro da empresa maior. Né, ele que trabalhou dentro de uma estatal a vida inteira, que hoje é uma empresa privatizada. Né. Então, ter essa compreensão de onde vem esse discurso, né, para que a gente estude é importante, e obviamente entender que se essa formação está nos dando um conhecimento que é técnico, mas que é só técnico, eventualmente é técnico, mas também é uma educação libertadora, é importante para a gente entender qual o caminho que a gente pode fazer e quer fazer, né? E obviamente que as pausas são importantes, porque eu acredito, assim como na música, a gente não constrói música sem pausa, né? A gente, pensando a música como um exemplo, um acorde seguido do outro é importante para a gente construir uma melodia, né? Construir uma canção. Mas se não tivermos uma pausa, e não tivermos um tempo de pausa maior ou menor, não vamos conseguir construir um ritmo. Então, a nossa vida e a nossa educação também necessita da pausa. E eu acredito que a pausa, o vazio, a lacuna, ela também é construidora de conhecimento, né? Assim como na música constrói um conhecimento musical, um ritmo, né? Na nossa vida, e pensando no campo da arte, por exemplo, o vazio, a pausa, é importante para que a gente consiga transfigurar o conhecimento técnico em criação. Então, dependendo do campo, dependendo do momento da área, eu acho que a pausa também é uma espécie de construção de conhecimento, também é parte do processo educacional. E o convite, óbvio, já tinha sido feito antes quando eu estava na graduação, mas agora fez mais sentido depois de eu escrever um episódio todo focado no como foi a minha experiência fazendo TCC, e aí eu pensei em te chamar, e agora explicando para todas as pessoas que estão ouvindo, porque assim, eu te acho incrível, a minha experiência contigo foi incrível fazendo o TCC, então eu quero que as pessoas também tenham essa possibilidade, principalmente fora do meio acadêmico, que para mim as lições que tu me passou são muito de vida e não só ensinamentos acadêmicos. E aí eu já te pergunto uma coisa que é muito difícil para todos os graduandos é fazer o TCC. E ele é meio que o monstro da graduação. Eu queria saber de ti, se tem como ir se organizando antes do ano de conclusão. Se tem como ir organizando os pensamentos antes do ano de conclusão. Sim, é claro que é possível criar algumas estratégias para ir sistematizando aquilo que vai vir a ser o TCC, né, que seria um projeto para desenvolver. O TCC, que para as pessoas que não são da área, né, é uma sigla que quer dizer trabalho de conclusão de curso. De qualquer maneira, mesmo que a pessoa, né, chegue nesse momento e tenha dificuldade de encontrar um caminho, ou não tenha tido uma sistematização em termos de projeto, assim, de trabalho de conclusão de curso, inevitavelmente, ela, se olhar para a trajetória acadêmica dela, ela vai encontrar pontos que vão ajudar na construção dessas ideias, na sistematização. O mais importante no momento do TCC é conseguir identificar, né, o que ao longo da sua trajetória acadêmica foi mais significativo, foi mais importante, e ir sistematizando esse percurso acadêmico que a pessoa fez.
né? Porque o TCC, de alguma maneira, é uma grande oportunidade justamente para sistematizar esse conhecimento ao longo da formação e criar, então, uma pesquisa a partir de coisas que mais te deram sentido ao longo da tua formação. E aí a gente precisa se voltar para aquelas disciplinas que a pessoa mais gostou de fazer e quais foram os trabalhos que ela mais gostou de fazer em cada uma dessas disciplinas. Se a pessoa se envolveu com algum projeto específico, que projeto foi esse? Que conceitos e conhecimentos eram trabalhados nesse projeto? Quem são os professores com os quais essa pessoa trabalhou ao longo dessa formação, né, dessas disciplinas e desses projetos, que mais deram sentido para ela? Os eventos que ela participou e se ela eventualmente apresentou algum trabalho, que trabalho foi esse? Então, se a gente vai ao longo da formação, tendo uma espécie de diário de bordo da graduação, em que tu pode ir escrevendo um pouquinho sobre essas coisas que mais deram sentido, eventualmente conceitos, pessoas, né, palestras, tudo isso vai ajudando na hora do TCC para compor um mapeamento daquilo que mais te deu sentido ao longo da graduação. E aí tu vais encontrar os prováveis temas que tu quer trabalhar, os prováveis conceitos e as pessoas com as quais tu vai querer também trabalhar, né, as possíveis orientadoras que tu podes, né, procurar para desenvolver esse trabalho de conclusão de curso. Esse é um caminho, né, ter um diário de processo, de percurso, que te ajude a mapear todas as zonas de interesse, para lá no TCC fazer algumas escolhas, porque obviamente a gente não consegue dar conta de tudo, né? Então, algumas coisas, a gente vai ter que fazer um recorte para algumas coisas serem trabalhadas na graduação, e quem sabe essas pistas, essas coisas que fiquem pelo caminho, possam ser tema né, de trabalho numa futura pós-graduação, a nível de especialização ou de mestrado, por exemplo. Pois é, hoje em dia eu vendo o meu caderno de artista do TCC, foi graças a ele que eu consegui escrever boa parte do roteiro do programa passado. E já pegando como gancho essa pergunta, eu te pergunto, as pessoas ficam com medo do seu tema não ser relevante. E na tua experiência, te marcou algum trabalho que parecia banal, mas o resultado que vocês dois conseguiram produzir foi muito marcante? Então, tenho vários trabalhos para citar, porque o próprio estudante se vê criador aí do seu percurso, né, durante as orientações, começa a se encontrar e se entender como criador desse percurso, e ao ser um criador desse percurso, começa a construir as suas estratégias de criação, de produção, melhor dizendo, de produção de dados de pesquisa, porque a gente está falando de um campo muito específico nosso, das artes visuais, né? E a gente está trabalhando com processo de criação permanentemente. Então, um dos objetivos, por vezes, é sempre criar algo, né, ou participar de um processo pedagógico em arte que acaba sendo um disparador para a criação, ou coletiva, ou, por vezes, coletiva e individual. Então, poderia citar vários trabalhos, porque lá no final a gente vê que esse tema, aparentemente, ou a priori banal, né, ele é dotado de muito potencial criativo. E aí eu sempre lembro de um livro chamado Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, quando o Rainer Maria Rilke está dando orientações para um aspirante a poeta, né? E aí ele diz assim, olha, se tu quer te desenvolver como um poeta, né, prima pelos temas mais triviais, mais cotidianos, e começa por esses temas que estão próximos a ti e que te tocam, né? Porque os temas mais universais e clássicos, como o amor, por exemplo, eles podem ser trabalhados, podem, mas corre um risco enorme de cair num clichê,
né, direto no momento em que tu está buscando esses temas universais. E talvez tu vai conseguir trabalhar um tema desses universal quando tu tiver mais experiência para extrair dele algo realmente inovador, porque ele já foi tão trabalhado, né? Então pensar que talvez justamente a ideia do banal, do tema banal, seja ela, né, a mola propulsora de um trabalho surpreendente, porque é quando a pessoa vai se dar conta que esse banal, esse singular, né, que é comum ao cotidiano dela, ele é carregado, né, cheio de potencial criador. Então, eu acredito sim que, como o Hilke, né, falar desses temas mais ordinários, né, esses temas mais banais, mais cotidianos, seja o caminho, né, para a gente construir um lindo trabalho de conclusão de curso e se descobrir um criador, né, a partir desse tema, de coisas maravilhosas. Então, já orientei trabalhos que teve como final né, um jogo de cartas, um conjunto de cartazes, fanzines, jogos, e que foram produtos, né, criadores de práticas educativas tão potentes e disposições artísticas tão potentes, né, que nem mesmo às vezes eu ia orientando, suspeitávamos que seríamos capazes de construir juntos nesse processo de orientação. Acho importante também falar que quando a gente acha que o nosso trabalho é muito banal, a gente está desconsiderando que a gente entende sobre alguma coisa e a gente acha banal porque a gente entende. As pessoas que estão na volta, elas também não entendem como a gente entende sobre aquele assunto, e para elas pode ser muito importante te ouvir falar de alguma coisa que tu entende, porque pelo menos no meu tema, que eu acho uma coisa muito banal ao meu convívio, por ter crescido com as minhas avós, todo domingo ou ia para casa de uma ou ia para casa de outra, e aquele sentimento de se reunir, eu jamais iria achar que era algo que poderia virar um trabalho. E hoje em dia, no mestrado, foi exatamente o que o mote do meu trabalho foi falar sobre os almoços de domingo. Tu não vai pensar que uma coisa como essas vai entrar para academia, porque a gente tem essa visão de fora, pelo menos, né, principalmente das pessoas que ainda não passaram por isso, elas têm essa ideia de que tem que ser alguma coisa extremamente quadradinha, aquilo que a academia vai aceitar, erudita, e é uma coisa que a gente tem que cada vez mais desconstruir e tem que deixar mais popular a academia, porque é o lugar do povo, né? E estudar realmente é a solução. Pelo menos para mim, fez toda a diferença na minha vida, abriu demais a minha cabeça fazer uma graduação. Ótimo, sim, eu fico contente e te parabenizo agora pela continuidade da vida acadêmica aí no nível de mestrado, né? E fico feliz que todo esse processo tenha te trazido essa abertura e, de fato, né, algo que a gente vai sentindo ao longo da formação, que algo psicicamente vai se abrindo e cognitivamente vai se abrindo para a gente na compreensão de alguns temas e conceitos, conforme a gente vai avançando no estudar. E eu concordo contigo, estudar é o caminho, né? É o caminho. Claro, é sempre pensar que a ideia, né, de educação, porque a gente pode pensar a ideia de estudar, e aí estudar pode ser algo relacionado à academia, à universidade, mas se faz também fora da universidade, né? Então pode pensar a educação enquanto algo formal, nas escolas, depois na universidade,
mas podemos pensar também essa educação que se dá a partir da cultura popular, né, a partir da cultura visual, de coisas que estão para extracampo da universidade. Aí é importante quando tu diz, né, que a universidade precisa se abrir a todos esses conhecimentos também de fora. E eu acho que é o caminho, a educação, sim, mas ela precisa ser entendida de forma transdisciplinar, né, porque é isso, a gente precisa aprender que a vida é uma luta permanente, né, que como eu falava da consciência de classe, né, ela é importante para a gente entender como algumas violências sociais seguem se perpetuando ao longo da história e como que a gente pode criar estratégias de desarticular isso e produzir uma nova sociedade, criar novas possibilidades para que as pessoas tenham efetivamente oportunidades iguais. Né? Porque o que a gente vê é isso, né? Por vezes a pessoa tem uma necessidade de trabalhar e isso a distancia dessa possibilidade de educar. Então eu penso, bom, a educação é o caminho, mas por que a educação não é uma oportunidade igual para todas as pessoas? E é sobre isso que eu acho que a gente também precisa refletir, porque e buscar transformar, como o Freire diria, né, toma consciência e atitude transforma. Por que isso? Porque a educação é um caminho, mas porque a questão econômica também é um caminho de transformação, mas numa sociedade capitalista a gente precisa ter a educação junta, para que a gente não crie pessoas egoístas, né, centralizadoras desse capital, e assim por diante. Então, acho que é bom quando tu traz a importância da formação, né, acadêmica no teu percurso, na tua trajetória, na tua construção humana, porque é isso que a gente precisa fazer, chamar cada vez mais pessoas e criar cada vez mais condições e oportunidades para que mais e mais pessoas possam se desenvolver, né, intelectualmente, criativamente, humanamente, e promover também com isso valores, né, valores éticos, produzir com isso, né, valores éticos que nos ajudem a construir uma outra sociedade, né, ou essa mesma que nós temos, né, mas de forma mais humana, mais solidária e mais justa. E uma coisa que as pessoas comentam que no momento em que vão escolher uma graduação é dizer, eu não quero fazer graduação por causa do TCC. Inclusive a minha mãe falava isso para mim esses dias. Eu queria estudar, mas eu não vou conseguir fazer o TCC. E no episódio que eu conto do meu TCC, eu falo sobre o e-mail que eu te mandei. E no e-mail era super sucinto, que eu acredito que escrever não é o meu forte. Realmente, eu gosto de me comunicar, mas todos os episódios que eu escrevo, eu tenho que realmente escrever. Nada sai da minha cabeça sem escrever. Só que quando eu vou fazer um episódio, eu sei as palavras que eu uso, então para me conectar com as pessoas que eu estou falando, eu vou e uso uma linguagem muito mais informal. E quando eu fui te mandar o e-mail, eu deveria ser um pouco mais formal, mas mesmo assim o e-mail ele tem pouquíssimas palavras. E eu vou ler aqui o que dizia no e-mail. O tema do meu TCC é sobre o ensino de arte através da comida. Gostaria de englobar ensino através das novas mídias, também o olhar social e emocional que a comida traz. Eu sei o que quer dizer hoje em dia porque eu desenvolvi isso. Eu até falo no episódio que eu consegui desenvolver exatamente o que eu queria, só que na parte de explicar foi péssimo. Não, hoje em dia talvez tu também não saiba o que tu pensou quando tu leu isso, porque é bem pequeno. Dá para tirar um pouquinho de
de um contexto que tu possa trabalhar com isso, mas eu queria te perguntar, como tu te prepara para orientar quem cai de paraquedas na orientação? Quem manda assim uma coisa que não dá para entender direito o que a pessoa quer. Bom, a preparação ela vem com os anos, né? Então, por exemplo, aqui, se vê como orientando ao longo da sua própria trajetória acadêmica e tentar se entender e também ter bons orientadores, como né, eu tive, é uma preparação para a gente entender como se dá esse processo de orientação, como é que funciona, né, e quais as possibilidades que a gente pode construir para desenvolver um bom trabalho quando for a nossa vez de orientar. Então, ou pelo menos encontrar caminhos, estratégias, porque cada pessoa é singular e cada pessoa traz uma demanda específica para orientação, e isso é um desafio, né? Mas aí a gente precisa construir algumas estratégias, algumas técnicas, né? Então isso tudo passa, a orientação passa por um conhecimento também técnico de como desenvolver esse trabalho. Então, poderia citar assim, ó, tem alguns livros, né? Como esse do Sérgio Luna, Planejamento de Pesquisa, uma introdução, tem o Pesquisa Social, organizado pela Minaio, é um livro conhecidíssimo. Depois produzir sua obra, O Momento da Tese, do Remy Hess, também é um livro interessante para pensar o trabalho da orientação. São alguns livros, poderia citar muitos outros, Humberto Eco, tem outras autoras e autores que trabalham, né, sobre orientação. Mas essa preparação ela vem com os anos e vem de uma dimensão teórica, tecnicamente, mas também de uma experiência de ser orientado, né, e aí entender como é que funciona esse trabalho do ponto de vista do orientando também. Então, por vezes, uma pessoa que cai de paraquedas, né, acaba se dando conta durante o percurso e que o seu paraquedas era muito bom, porque ela, né, ela cai com suavidade, assim, então ela não cai tão de paraquedas assim, né, e talvez ela já até tivesse feito curso de paraquedismo, porque ela faz um percurso muito bom e começa a identificar né, que não caiu tão de paraquedas assim. E por vezes alguém que acha que não caiu de paraquedas, né, que está muito seguro de si, também descobre novos caminhos durante o percurso e até muda a sua trajetória. Então, o processo de orientação vai ajudando nisso, né? Quando eu recebi o teu e-mail, e aí lembrando Paulo Freire, mais uma vez com o tema gerador, dois vetores, assim, ficaram muito claros para mim, né? Na primeira frase do teu e-mail, quando, né, procurou a orientação, o ensino de arte, apareceu o ensino de arte, tudo como uma formação em licenciatura, apareceu o ensino de arte. Então ficou claro para mim que tu não só sabia que tu deveria fazer uma pesquisa que envolvesse ensino de arte, mas que tinha isso, né, como um objetivo também. E o outro seria que tu queria desenvolver esse trabalho a partir desse tema gerador que é a comida. Então, né, aí pensando o conceito de tema gerador em Freire, quando tu me traz a comida, fica claro para mim que tu já tinha, assim, né, por mais que não tivesse tão dissecado, aprofundado, mas que tu tinha uma clareza e um objetivo do que tu queria fazer. Tanto que tu começa com esse convite de orientação e tu termina com um TCC, né, transversalizado pela comida em vários aspectos. Então, aquilo, de alguma forma, foi um disparador para a gente poder identificar qual a complexidade que esse tema, a priori simples, comida, poderia, então, abordar ao longo de uma pesquisa de TCC. E aí tu vai trazer questões alimentares relacionadas à merenda escolar, né? Tu vai trazer questões alimentares relacionadas a uma cooperativa de mulheres que trabalham com alimentos, aí tu vai desenvolver um livro enfim, aí aparece uma série de coisas muito potentes e que tu tem conhecimento de causa, né? Porque tu já chegavas com uma formação também nessa área que envolvia a comida. Então, orientar, de alguma maneira, é ajudar
a descobrir quais são os caminhos possíveis ao longo dessa trajetória. E aí eu acho que tudo aquilo que parecia um paraquedas ali, meio, né, improvisado, ganhou áreas de né, uma trajetória muito, muito, muito consistente com tudo que tu trouxe para o teu trabalho. Então, acho que é isso, né? É, a orientação é ajudar, e o orientando também tem essa função de ajudar a descobrir esses caminhos possíveis. Né? E aí a gente forma uma parceria. Por isso que eu sempre digo para os alunos, né, vamos para a nossa orientação, por quê? Porque ao orientar eu também vou me orientando como eu devo construir junto com vocês o percurso. E diga-se de passagem, as orientações é meio como ir no psicólogo, né? A gente consegue se abrir lá e descobrir um lado que às vezes a gente nem tinha pensado. Acredito que grande parte das pessoas tem a sua orientação assim, mas é importante que, se ela não for assim, rever a orientação, porque já é um momento muito desgastante principalmente da graduação. Eu acho que depois, no mestrado, no doutorado, a gente vai calejando um pouco, mas a graduação, como é o primeiro contato, e às vezes a gente não vai ter contato com fazer artigo ou publicar alguma coisa, então esse deveria sim ser uma das partes que vai te abrir um caminho para outras coisas, então deveria ser um pouco mais suave do que o resto da, da vida acadêmica. E eu queria te perguntar também se existiu algum projeto que tu sentiu que não tinha sinergia nenhum com os temas que tu normalmente aborda, mas tu pensou, nossa, eu quero muito descobrir sobre esse assunto e vou Uhum. pesquisar com essa pessoa aqui também. Então, às vezes aparece, né? E aí qual é o desafio? Quando aparece alguém que trabalha, por exemplo, mais com a linguagem da pintura, né, que não é o meu campo de atuação primeiro, né, ainda que várias autoras e autores vêm discutindo algumas transversalidades, por exemplo, né, entre pintura e cinema, entre pintura e fotografia. Temos livros, né, importantes que são bibliografia de currículos que tratam dessas conexões, mas quando chega algo assim, por que chega até mim, às vezes, uma estudante, um estudante que tem uma trajetória que está interessado, e aí o desafio do orientador na hora desse convite é identificar por que essa pessoa vem até nós, né, nos procurar, porque os motivos são vários, né, tem desde os motivos de identificação, claro, para a construção de um trabalho, porque quando vocês chegam no trabalho de conclusão de curso, já nos conheceram, né, através das disciplinas que nós ministramos nos cursos, mas é importante que a gente identifique algumas possibilidades de contribuir com esse processo do estudante em sua pesquisa, né? E quando um estudante recebe um não para orientação, também entender que não é o seu projeto que está ruim ou que existe algum problema, né? Existem vários motivos, às vezes, para uma negativa de uma orientação, né? Por vezes até a quantidade de orientandas e orientandos que um professor tem, né? E que, para poder dar a atenção que o estudante merece, né, a gente também precisa modular e controlar isso, né, porque a gente possa se organizar em termos de agenda e de tempo para dar conta de desenvolver esse trabalho de orientação que envolve aí diversas frentes, como eu estava falando. Sim. E como esse podcast é sobre alimentação, eu gostaria de saber como é que tu te relaciona com esse assunto, como é a alimentação para ti. Uma boa pergunta, né?
a alimentação para mim, ela passa por várias frentes, assim, né, por vários eixos, digamos. Então, pensar em alimentação para mim me faz lembrar, né, que a alimentação envolve história de vida, envolve afetividade, envolve sabor, nutrição, envolve eu pensar em um tipo de alimentação que signifique um cuidado de si, um cuidado comigo mesmo e um cuidado com o outro. Então, pensar alimentação para mim é pensar várias frentes, é pensar realidades sociais, né? É pensar economia. Então, o tema alimentação é, é muito rico, né? E, obviamente, claro que como é que eu me relaciono com a alimentação, nesses eixos todos, a partir de uma alimentação, nesse momento, vegetariana, né? Então, já há alguns anos, eh, há mais de 15 anos já, eu sou vegetariano e me relaciono com a alimentação nessa perspectiva, pensando os impactos, né? E eu falei da minha formação no início do programa, pensando nos impactos que existem, né, nas questões ambientais, no aquecimento global, com relação à indústria da carne, a um tipo de alimentação, né, que vai na contramão da indústria da carne. Claro que tem a ver esses aspectos ambientais e também os aspectos de saúde, né, por todos os impactos que essa indústria gera na saúde humana e também na saúde dos trabalhadores dessa indústria, né, porque acaba que todo esse processo de lidar com a morte, de lidar com a objetificação desses outros corpos não humanos, né, é, de forma muito temos uma palavra que a gente usa geralmente, né, no contexto aí dos grupos de direitos animais, que é pensar essa relação com o outro de uma forma não objetificada, né, não por um interesse, né, de uso desse outro corpo. Então, na indústria da carne, há um embrutecimento, né, das pessoas que trabalham nessa indústria, e também, né, é uma indústria que acaba produzindo uma série de produtos, de subprodutos ultraprocessados, né, e que acabam que chegam né, como oferta de alimentação, né, para qual público? Geralmente, né, naquela perspectiva de uma consciência de classe, das pessoas que têm menos poder aquisitivo e que vão se alimentar disso, e aí a gente vê tantos problemas, né, de saúde humana em função em função desse tipo de alimentação. Né? A própria pandemia de Covid-19 tem relação também com essa indústria e com esse modo alimentar. Então, como eu me relaciono hoje com a alimentação objetivamente, com uma alimentação vegetariana, pensando em uma contribuição com uma alimentação que ajude, né, na diminuição dos impactos de aquecimento global, né, que preze pela vida do outro não humano e que, no meio disso tudo, também contribua com a saúde coletiva. E até é importante falar, gosto muito quando estou em contato. Eu não sou vegetariano, mas eu gosto de comentar, principalmente com aquelas pessoas que não são ferrenhas, que elas tentam a todo custo dizer que o jeito que elas lidam com a alimentação é melhor, como, como eu conheço bastante, eu estudo sobre isso há um bom tempo. É muito engraçado ver as pessoas reclamarem que o vegetariano, que falta isso, falta aquilo, como se as pessoas tivessem a maior consciência do que estão colocando, ingerindo, né? Colocando para dentro de seus corpos. Consome muito ultraprocessado, consome só coisas que não prestam, mas porque está comendo carne acha que tá beleza, o corpo tá 100%, né? E adoram falar que
falta alguma coisa para o vegetariano, sendo que o vegetariano, o vegano são as pessoas que têm muito mais consciência do que comer. Óbvio que também vai ter vegetariano que vai viver a batata frita e, Uhum. e ultraprocessados vegetarianos ou veganos. Isso é óbvio que não cuidar da sua alimentação não é só porque tu segue alguma filosofia que tu vai melhorar. Muita gente, Sim. eu já vi que não, não tem o mínimo interesse em entender o que está ingerindo. E, e é nesse intuito até que o meu trabalho ele parte de vamos entender por que que isso é uma questão social, porque a maior parte das pessoas não fica em casa reclusa. Óbvio que vai existir uma, duas pessoas a cada, sei lá, 100 que vão ficar reclusas e não querem contato, querem zero contato com as pessoas. Mas, assim como socializar é um ato social, comer também é um ato social. E dividir a mesa é muito importante para evitar de problemas psicológicos, vamos dizer. E assim, o Claudinho, obviamente hoje em dia é mais tranquilo para ti organizar um assunto para escrever. Eu gostaria que tu indicasse para quem não tem essa experiência como se deve começar. Tu lembra como é que tu começou? Tu já era uma pessoa que escrevia bem, escrevia bastante? Então, a escrita é um processo, né, de aprendizagem permanente, contínuo, e a escrita, obviamente, faz da leitura. Então, um caminho para a escrita também não só exercitar, né, é, a escrita, senão também exercitar a leitura. Então, esse e obviamente que é uma, é um consenso, assim, né, um consenso que um bom escritor vai se fazer também de um bom leitor. Para mim, né, a escrita sempre teve alguns desafios, porque academicamente, às vezes, a gente dependendo da nossa formação, obviamente, da personalidade de cada um, mas a gente trabalha com textos, com leituras, né, por vezes, algumas eruditas demais, né, outras de um nível de complexidade e aprofundamento grande, e isso nos gera algum desafio de como então escrever desse jeito. Só que é isso, às vezes a gente vai ler algo fantástico, é como o Rainer Maria Rilke lá indicava para o aspirante a poeta. Não começa pelos temas universais, não começa pelas coisas mais difíceis, porque tu tende a cair tende a cair em algumas armadilhas. Então, no momento que a gente começa como leitor a ler coisas muito complexas, nós não vamos provavelmente nem escrever dessa mesma maneira. Nós precisamos escrever, né? E eu acho que esse é o grande desafio, é como transpor para o papel aquilo que a gente pensa, né? De uma forma mais objetiva. Mas, obviamente, que o primeiro caminho para se construir um bom escritor é um bom leitor. E existem vários exercícios de escrita, né? Além da leitura como um exercício importante e primordial, existem vários exercícios, inclusive existem cursos, né, de pós-graduação em escrita criativa. Então, existem técnicas de escrita para que a gente possa exercitar. Um recurso que a gente usa, e tu já citou aqui, é o livro de artista, ou o diário, né, o diário de apontamentos, o diário de pesquisa, de percurso também, né, a gente pode chamar de dar vários adjetivos para esse diário, mas efetivamente é um suporte, um livro, um caderno que a gente elege para que a gente possa compor ali o quê? Uma multiplicidade escrita. Ali a gente pode escrever um pouco sobre os nossos sonhos, sobre os nossos desejos, sobre as nossas frustrações,
né, sobre as coisas que a gente quer aprofundar, sobre temas, conceitos que a gente leu. A gente pode fazer pequenas sínteses de textos, artigos, livros que a gente tenha lido, né, de reportagens, de matérias, inclusive de filmes, né, ou de um podcast como esse, né, escrever um pouco sobre as coisas que a gente vê em diferentes plataformas, tá? A gente pode estar escrevendo sobre memes, sobre pequenas notícias, né, em vídeo ou escritas, qualquer coisa. Ali nesse diário, nesse suporte, é, né, um lugar e um momento que a gente precisa destinar para poder dar vazão para uma escrita sem se preocupar com uma linearidade dessa escrita inicialmente. Tá? E o próprio livro de artista, para nós no campo da arte, é um, né, ou um sketchbook, como um diário de processo artístico, ele é importante porque ele também vai acabar registrando, sendo um suporte para registrar esse percurso criativo ao longo de um trabalho de conclusão de curso. Então, essas seriam algumas pistas iniciais para a gente pensar o exercício da escrita, seja ela uma escrita verbal, ou no nosso caso das artes visuais, né, uma escrita visual. E eu queria saber também de ti se tu tem alguma indicação de filme, documentário, artigo, ou qualquer coisa que tu acha importante, independente do tema da pessoa, alguma coisa que te formou, que tu acha que vai formar um cidadão e a pessoa vai conseguir usar isso para fazer o TCC dela, ou é muito importante em vida saber disso? Tem dois livros importantes para mim, que eu acredito que podem ajudar, né, as pessoas em diversos, independente da área de pesquisa, mas um é a Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, justamente para pensar a educação para além de um campo, de uma área, né, de um campo educacional específico. Tem um livro chamado Análise Institucional, do Gregório Barenblit, que um autor importante que trabalha com essa questão institucional para a gente entender como que as estruturas, né, das instituições funcionam. É um livro importante. E aí vou citar duas, tu falou né, em livros, né, em sugestões de leituras, de filmes, de documentários. Tem dois para mim que são muito, muito, muito significativos, que é o Janela da Alma, é um documentário importante para pensar as questões do olhar transversalizadas por várias áreas do conhecimento, desde as ciências, a medicina, até as artes. E Nascidos em Bordéis é um outro, tá? Porque, né, dá para a gente pensar as ações sociais através da arte, através de projetos artísticos em espaços não formais de ensino, mas também também é uma lição de humanidade, né, e de acesso a realidades bem diferentes, como a indiana, né, em circunstâncias, em grupos sociais né, com bastante dificuldade, né, então pensar esses outros contextos sociais que estão, né, em realidades sociais complexas, difíceis, né, economicamente difíceis, envolvidas com, né, com contrastes sociais muito grandes e com violências muito, né, muito difíceis de serem enfrentadas. Tem um outro pequeno documentário que se chama A Carne é Fraca, que é bem interessante, mostra justamente isso que eu falava sobre a questão alimentar vegetariana e a implicação com a saúde humana, as questões ambientais e os direitos animais. Nós que aqui estamos por vós esperamos, é um outro documentário importante e também bem profundo. Então teria como citar vários, mas eu acho que eu fico por aqui, a gente já tem um leque interessante de oportunidades, né, de leitura. Né, com alguém, estou pensando muito, né, em sua maioria aqui, esses exemplos que eu dei são de autoras e autores brasileiros, né, na sua maioria. Importante, eu acho. Posso dar uma outra dica? Claro, claro. Né? Importante para mim também o Alienista, do Machado de Assis,
tá? É, e tem outros, eu vou lembrar de outros, depois te mando e tu vai compartilhando aí, tá? Mas tem várias outras coisas legais que a gente poderia citar aqui, né? Conceição Evaristo, várias outras, né? Bell Hooks, são muitas as possibilidades para se pensar a sociedade contemporânea e as implicações, né, do que nós temos hoje com a nossa história, com o nosso passado. E é nisso que a educação, para mim, foi transformadora do quanto não são livros chatos, não são documentários chatos. Alguns às vezes são até um pouco maçantes, são densos e aí é difícil de acompanhar, mas o quanto, pelo menos nas artes, eu vi vários livros que têm o pensamento que eu também vou ter, mas vão conseguir se expressar muito melhor do que eu, porque são pessoas que já têm uma caminhada. Óbvio, para tu lançar um livro, tu já tem que ter minimamente escrito algumas coisas, porque não só tu escrever um livro e lançar, tu precisa de uma trajetória para escrever, então é muito importante. E, e agora, para terminar, professor, eu gostaria de saber, isso não é para minha, não é para mim, mas também para as pessoas que me ouvem, que fizeram um caderninho de artista, como tu pediu, ou as pessoas que vão fazer o caderninho a partir dessa conversa de hoje. É aquilo, sobrou material. O que eu faço? Além de tentar fazer uma pesquisa de pós-graduação, como tu consegue encaixar as tuas pesquisas extras, o que sobra de material para ti? Quando a gente finaliza uma etapa, a gente precisa botar um ponto final ali, né? Mas tem muita coisa que ficou aberta no percurso, muitos fluxos, muitas aberturas, né, e possibilidades que ficaram pelo caminho, e elas enunciam uma possibilidade de continuidade. Elas, né, por vezes, é dali que a gente vai dar uma continuidade para a pesquisa. Então, eu sugiro que a gente releia e separe essas ideias. Então, a gente reler o nosso livro de artista, o nosso sketchbook, né? E aí pensa-se reler, né? Ao ler texto verbal e texto visual também, olhar aquilo que a gente anotou, aquilo que a gente rabiscou, aquilo que a gente desenhou ali, e fazer então a separação dessas ideias, tá? Uma sistematização desse material. Quando a gente fizer esse movimento, a gente vai identificar aquilo que ficou para trás, que mais está pulsando em nós nesse momento, né? Então a gente atualiza uma leitura para fazer vibrar na gente aquilo que tem mais sentido nesse momento agora presente, né? Daquilo que a gente construiu ao longo dessas anotações. Então aí é o momento da gente colocar aquilo que mais está nos tocando nesse momento em um outro diário ou em um outro livro de artista. Aí a gente cria um outro suporte, né? Um novo suporte. Então, se a gente tinha ali um livrinho aqui, a gente, né, identificou coisas que estão nos tocando mais agora, a gente deixa de lado e começa a pegar aquelas coisas e a transferir para um outro suporte, e a partir daí a gente começa a construir um outro caminho de pesquisa, que obviamente vai nos levar em direção a um ponto final, provisório, né, com várias continuidades possíveis e com novos fluxos abertos para uma nova etapa depois desse livro, e assim sucessivamente, né? Então, são o que a gente pode chamar, eu citei o autor, o Gregório Barenblit, né? Ele vai trabalhar muito com um conceito lá dos filósofos atomistas, chama-se clinamen. Então, né, a gente abre um novo clinamen. A cada livro que a gente cria, a gente abre uma nova porta para muitas outras portas possíveis. E é inesgotável, né? O tanto de conteúdo que um assunto ele pode gerar. E certamente a gente não vai usar todo o material,
até porque a nossa mente ela divaga bastante, é bem difícil tu chegar em um caminho sem ter pegado algumas curvas, então vai sobrar, grande parte a gente vai descartar sim, e o descarte também é importante. Pelo menos na minha trajetória, eu vi que na minha trajetória como artista, eu tive que descartar muita coisa que, que parecia promissor, mas não tomou o caminho que eu gostaria. Então, essa sensação de deixar aí também alguma coisa é muito importante e também é libertador, que a gente perde essa amarra de tudo que a gente precisa pensar ou tudo que a gente produz tem que ter um fim, né? E às vezes o fim é só ele passar na nossa cabeça para depois a gente desenvolver, porque a gente está acostumado a não aproveitar o caminho e sim o começo e o fim. A gente conhece o começo, a gente sabe onde chegou, mas todo o percurso a gente joga fora, porque aí sim que é ruim jogar fora, mas uma ideia não tem nenhum problema em se jogar fora. Às vezes ela é só o meio do caminho e deve ser aproveitado o meio do caminho. Toda pesquisa é processual, né? E todo percurso aí, todo percurso investigativo, ele precisa de uma trajetória para se constituir, né? Bem o que tu falou agora, ele é como se fosse um degrau, né? Uma ideia é um degrau para chegar numa outra, num desenvolvimento, num aprofundamento. Então, nada que a gente né, deixe de lado do corpo final da pesquisa tem uma algo que tem importância. Não, ele pode, tudo que está ali no percurso pode não chegar lá no resultado final, né, no corpo final da pesquisa, mas tem a sua importância para que a gente possa construir esse corpo de estudo, né. E agora, como a gente já está se encaminhando para o final, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para os ouvintes. Como é um programa sobre pesquisa, sobre trabalho de conclusão de curso, né, eu acho que, em primeiro lugar, a gente observa que essa é uma etapa da pesquisa acadêmica, mas, de alguma maneira, no cotidiano, toda pessoa, ela precisa desenvolver um olhar investigativo, né, precisa fazer pesquisa. Quando vai ao supermercado fazer uma pesquisa de preço, quando vai à feira, de alguma maneira, esse olhar investigativo ele é importante para toda pessoa dentro e fora das instituições, né, de pesquisa acadêmica. Então, para todas essas pessoas, acadêmicas ou não, pensem nos valores éticos e nas transformações socioambientais que a pesquisa que vocês estão fazendo, seja ela, né, dentro ou fora da universidade, né, que transformações socioambientais essa pesquisa pode promover para contribuir no teu contexto social, na tua realidade primeira e concreta. E não se esqueçam que a arte que envolve, de alguma maneira, né, toda pesquisa, toda busca, né, a partir de uma perspectiva estética, cultural, a partir de uma escolha estética, né, não esqueçam que toda arte é política, né? Então precisamos tomar consciência disso e entender as raízes de cada escolha nossa e do outro, e do quanto nós eventualmente nos deixamos levar, né, pela influência de outras pessoas e de outros artefatos culturais, né, como nos deixamos levar, né, como que ao nos deixarmos levar também estamos fazendo uma escolha política. Então, um pouco a mensagem é essa, para a gente pensar nesses valores
éticos, né, que estão por trás dessas escolhas e como que nós podemos transformar socioambientalmente a sociedade a partir daquilo que a gente se propõe a fazer no nosso dia a dia, seja como pesquisadores, pesquisadoras, né, seja como pessoas que vivem e que têm a possibilidade, sim, de serem e são protagonistas da sua realidade, né, e as que não são precisam tomar consciência disso para que a gente possa ser e transformar efetivamente a nossa realidade concreta. Te agradeço muito a presença, professor. Abrilhantou bastante e fez um, um episódio magnífico. Eu acho que as tuas palavras, pelo menos a mim, sempre tocaram muito e eu consigo ver o quanto esse episódio vai ser potente, o quanto vai tocar as pessoas também, porque ainda mais falando de educação e uma pessoa que eu considero muito didática como tu, é muito importante a gente ouvir e tu é uma pessoa daquelas que a gente não cansa de ouvir, uma pessoa muito solar. Então, só tenho a agradecer a tua presença aqui. Também agradeço e é isso, né? Por mais episódios aí, por né, uma nova trajetória cheia de bons frutos e cultivos aí, plantios ao longo da tua trajetória acadêmica e por mais podcasts na sequência. Tá? Muito obrigado aí a todas e todos que nos acompanham. Então é isso. Tchau, tchau. A você que acompanhou o nosso episódio até aqui, o meu muito obrigado. Eu te convido a seguir o podcast na sua plataforma de áudio favorita, assim como também no Instagram do Mesaposta ou Facebook. E agora a gente também está no YouTube. Por lá vocês podem comentar, sugerir tema e seguir o assunto que a gente debateu aqui. Um forte abraço e te encontro no próximo episódio. Tchau, tchau.